O vídeo de hoje vai ser diferente. Eu tô aqui na realidade, na vida real, na bagunça, que eu não organizei nada ainda. Eu vou fazer um café pra mim. Enquanto eu faço esse café e tomo, eu queria conversar com vocês sobre depressão. Depressão pós-parto. Vocês tomam café com açúcar ou sem açúcar? Eu gosto de café doce, bem docinho, mas a gente sabe que o açúcar faz mal. E eu tô tentando reduzir o açúcar. O ideal era eu tirar, porque eu tenho um cisto na tireoide e a minha ginecologista falou pra eu tirar o açúcar, que ele é inflamatório, tanto o açúcar como o leite. E o cisto já diminuiu. Então, eu tô, assim, uma luta. Pra mim, o pior de tudo é tirar o açúcar do café. Aí eu descobri que se eu colocar canela na hora de coar, o café não fica tão amargo, aí dá pra tomar. Então é uma dica, tá? Se você tá tentando tirar o açúcar e não consegue, salpica a canela que vai ficar bom. Fica menos ruim. Eu tô começando a apreciar. Tô conseguindo. Eu coloco só esse tanto, ó. Uma pitadinha mesmo. Eu sou do time do chafé. Mas pra tomar puro, sem açúcar, aí fica ruim se for muito fraco. Então normalmente eu colocaria só uma conchinha dessa pra um copo. Agora eu vou ter que colocar 1,5. 2 eu acho que pro meu paladar ainda fica muito forte. Faz um café pra você também, me acompanha aí, vamos conversar enquanto a gente toma um café? Tô aqui com o meu cafezinho e o pão que eu mesma fiz, tem receita aqui no canal, já tem uns 9 meses que eu coloquei essa receita. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. Uma delícia. Eu era uma pessoa extremamente preconceituosa e eu achava que depressão era era frescura, era coisa de gente que não tem falta de serviço, sabe? Ah, fica caçando doença. Eu não me orgulho de falar isso. E há muitos anos paguei a língua bonito, sabe? Depois que aconteceu comigo, eu mudei o meu conceito, né? E vi que não é frescura. Hoje o meu filho tem 14 anos. Eu tive depressão pós-parto. Foi em 2011 que ele nasceu e eu tive essa depressão por conta de quedas hormonais, progesterona, sabe? Os hormônios a gente tem uma queda e é normal acontecer. Eu vi uma pesquisa que cerca de 25% das mulheres brasileiras, das mães, têm depressão pós-parto. E essa depressão pode durar até 18 meses após o nascimento do filho. E assim, eu fui pesquisar as causas para ver se era o que eu senti, porque foi tão terrível e eu lembro com perfeição de como era. E até hoje é difícil para mim falar no assunto, porque me dá vontade de chorar, de lembrar a tamanha angústia que era uma angústia assim absurda. E se você tem depressão, é com você que eu quero falar, e você que não tem, depois manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, gente. Depressão é um negócio muito sério. O que eu sentia era assim, eu também tive a questão da privação do sono por conta do meu filho que não dormia direito, né? Era mãe de primeira viagem. Eu me sentia incapaz, uma incapacidade absurda de me sentindo inadequada, que eu não teria condições de cuidar. Não sei por que eu cismava que ele não ia durar. Ele nasceu em janeiro. Pra mim, até o final do ano, ele não ia viver, ele ia morrer, porque eu não era capaz de cuidar de uma vida. Quem era eu? Imagina, quem sou eu pra cuidar de uma vida, sabe? E uma pessoinha tão pequenininha e 100% dependente, né? E aí eu tive pouco leite, eu tive problema na amamentação, porque eu tive que tomar remédio, eu tomei... Sabe, tomei aquelas caldo de galinha, coisa de vó, né? Minha mãe fez, panelona de galinha, tomava canjica. Tudo que o pessoal falava que era bom, eu tomei. Mas não adiantava, eu tive pouco leite mesmo. Eu me sentia incapaz, me sentia uma porcaria de mãe. Tudo isso contribuiu para essa depressão. E passou o tempo, isso me prejudicou de muitas maneiras. Me prejudicou comigo mesmo, na minha segurança como indivíduo. Isso abalou a minha fé, assim, de pensar por que o Senhor permitiu, meu Deus, que eu passasse por isso? O Senhor me deu meu filho, cuida dele, porque eu não sou capaz. E eu desejei morrer, sabe? Eu comecei a perder o gosto. Eu chorava sem saber por que eu estava chorando. Depois que acabou o tempo de licença maternidade, eu voltei para o trabalho, eu ficava distraída. Eu não prestava atenção, nada do que eu fazia que antes eu gostava, eu já não gostava mais, eu começava a pôr defeito em tudo que eu fazia, não no que eu fazia, eu botava defeito no trabalho, o trabalho não estava mais sendo bom pra mim, eu comecei a não render no trabalho, eu chorava, eu ia pro banheiro, eu estava no trabalho, eu ia pro banheiro chorar.
E às vezes eu chorava, eu primeiro chorar porque eu me sentia a criatura mais infeliz da face da terra. Eu trabalhava numa empresa maravilhosa. Eu atravessava a rua sem olhar, porque tipo assim, se o Senhor me levar, meu Deus, cuida do meu filho. Era isso. E eu evitava falar sobre isso, porque até de falar disso era ruim, eu chorava. Até que eu fui conversar com a minha médica, né? Eu marquei uma consulta com a minha ginecologista e conversei com ela, expliquei o que eu estava passando, como que estava difícil para mim. E aí foi quando ela recomendou um medicamento, né? Eu tomei, ela me passou algumas vitaminas, que aos poucos isso foi melhorando, sabe? Mas eu fiquei aí um pouco mais de um ano sofrendo os sintomas da depressão. Com tudo isso, hoje, 14 anos depois, e olhando para trás, eu vejo quanto eu me esqueci do mais importante, o quanto eu me esqueci de Deus, o quanto eu me esqueci que a minha falta de confiança em Deus abalou meu casamento, porque eu também me sentia inadequada como mãe, eu me sentia inadequada como esposa, meu marido estava tendo dificuldade de lidar comigo, porque eu também não falava para ele o que eu estava sentindo, eu guardava para mim, porque eu não queria falar sobre o assunto, né? Então, assim, nossa, foi bem difícil, foi assim um período extremamente difícil, mas porque eu me esqueci de que Deus deve ser o centro da minha vida, entendeu? Não estou dizendo que a depressão foi isso, mas eu falo das atitudes que eu deixei de ter durante o processo de depressão. Eu fiquei centrada na minha dor, eu fiquei centrada em mim, e esqueci de tudo ao meu redor. Eu só me lembrava do meu filho, né? Porque ele precisava de mim para sobreviver e porque eu era mãe. Eu sempre me achei uma boa mãe, mas meu marido ficava meio de canto também. Eu fui negligente com ele sobre muitas coisas. Eu me esqueci de que Deus ele deve ser o centro. Eu me esqueci que a minha confiança deveria estar em Deus. Eu não deveria estar preocupada se meu filho ia viver, que eu não era capaz. Eu me esqueci que Deus ia me capacitar, porque Ele me fez mãe. E Ele era responsável pela vida do Henrique. Mas hoje, gente, eu olhando para trás, eu consigo ver a graça de Deus na minha vida. Eu consigo ver coisas que eu não via na época, sabe? O quanto que Deus colocou pessoas para me ajudar. Gente, a minha mãe foi um anjo, sabe? Foi um anjo que Deus colocou. Minha mãe cuidava da minha casa, ela cuidava das coisas dela. Depois ela ia para minha casa, ela cuidava da minha casa. Ela cuidava do meu filho para mim. Isso quando eu estava no período da licença maternidade. Depois que eu voltei a trabalhar, Deus era tão maravilhoso que o meu trabalho era no caminho da casa da minha mãe. Então eu deixava o meu filho lá, eu ia trabalhar. E eu não via, eu não dava valor para isso. Eu não via, sabe? E hoje eu consigo ver que eu, diferente de tantas mães, tem que deixar o bebezinho na creche. Eu nunca precisei deixar o meu filho na creche. Eu não enxergava o que Deus fez, porque é a perspectiva. Eu estava focada na minha dor, no meu sofrimento, sabe? Nas minhas inseguranças. E assim, por que eu quis trazer esse vídeo? Porque isso pode estar acontecendo com você. Essa taxa aí eu fui ver. A depressão no Brasil, não só da questão da maternidade, é a quarta maior causa de doenças do Brasil, é a depressão, a ansiedade. E a perspectiva é de que essa porcentagem aumente mais nos próximos anos por causa do excesso de telas, por causa de tudo isso que a gente vive hoje em dia, que é bom, mas é usado de maneira ruim, né? Esse excesso de telas, de jogos, sabe? Os pais têm que correr atrás de carreira e tal. Eu não vou entrar nessa questão agora, porque senão a gente vai sair aqui do foco. Mas por isso eu quis trazer, porque eu sei que algumas pessoas que estão assistindo aos meus vídeos provavelmente estão passando por isso ou conhecem alguém. Há grandes possibilidades de que você esteja passando por isso, ou que você conheça alguém que esteja passando. Então eu queria que você encaminhasse esse vídeo para essa pessoa, para ela perceber que ela não está sozinha, que tem mais gente passando por isso. Mas assim, enquanto a gente está focado na nossa dor, enquanto a gente está olhando o nosso sofrimento, sabe? Enquanto a gente olha os nossos problemas, a gente esquece de a gente tira os olhos para onde a gente tem que olhar. A gente precisa olhar para Cristo, porque Ele é a nossa esperança. E se Deus te deu condições de ser mãe,
Ele vai te capacitar. É claro que a queda hormonal, isso pode acontecer, mas mesmo no meio dessa dor, no meio desse sofrimento que você está passando e que talvez você não esteja falando, não esteja sabendo com o seu marido, isso pode abalar o seu casamento, e é por isso que eu também quis fazer esse vídeo. Olhe para Deus, porque Ele pode tirar você dessa situação. Porque quanto mais a gente olha para dentro do nosso problema, mais a gente faz o problema, a gente vê o problema maior, sabe? Gente, esse barulho no fundo é a máquina que tá trabalhando, tá? Ignorem. E hoje, graças a Deus, 14 anos depois, né? Não, menos, né? Eu acho que uns 12 anos depois, porque a minha depressão durou aí quase 2 anos, sabe? Mas ainda assim, hoje, eu consigo ver que eu ainda preciso da graça de Deus na minha vida. Eu ainda preciso dele porque eu ainda tenho situações, assim como você também tem, difíceis de lidar, situações do dia a dia, dentro do nosso casamento principalmente, que às vezes tira a nossa paz. E se tirou a nossa paz, é porque muito provavelmente nós estamos de novo centrando em nós. Eu poder olhar, eu ter passado por tudo isso e poder hoje, tanto tempo depois, olhar para trás e lembrar de todas essas coisas que aconteceram comigo, e hoje eu consigo ver a mão de Deus lá me ajudando, sabe? E meu filho, um menino super saudável, ele foi amamentado com um pouco do meu leite. Eu amamentei até 6 meses. Quando eu pude, mesmo um pouquinho, eu dava do meu leite, mas eu sempre tive que completar com esses leites aí industrializados, né? Não, sabe? Mas ele é um menino saudável, nunca foi uma criança que precisou ficar hospitalizada, que precisou ficar doente, sabe? Deus cuidou dele de maneira absurda. E passar por tudo isso me possibilitou crescer e amadurecer. E dar valor para as coisas, independente das circunstâncias que eu estiver enfrentando. Né? Igual eu falei, prejudiquei meu casamento lá atrás. Tivemos uma crise muito grande. Prejudiquei o meu trabalho, que era uma excelente empresa. Eu me prejudiquei de maneiras assim, eu fiz minha mãe sofrer, fiz minha família sofrer, porque ela sabia do meu sofrimento. Minha mãe me conhece, gente. Ela sabia do meu sofrimento. O sofrimento é uma experiência humana comum, mas é uma oportunidade singular para a gente parar, olhar e escutar. Escutar a voz de Deus no meio dessa tribulação. É olhar através dos olhos da fé. E se você não tem fé, precisa começar a exercitar isso, porque se tivesse somente dependendo só de você, você nunca vai sair dessa depressão, entendeu? Então, assim, se você também depender de outras pessoas, você não vai sair da depressão. Só Deus que vai poder te tirar dessa situação. Tenha os seus olhos firmados nele, porque ele pode tirar você disso. Veja a sua vida com a perspectiva de filha amada de Deus que você é. Sai desse pedestal onde você é o centro, tá bom? Sai dessa posição, põe as coisas no seu devido lugar. Você é a filha amada de Deus, mas você não é o centro. O centro tem que ser ele, porque quando ele é o centro, por mais que você não entenda, por mais que você não goste do que ele vai fazer, mas ele vai te dar o que você precisa para lá na frente você olhar e entender, como hoje eu consigo entender por tudo que eu passei. E assim, sofri as consequências das minhas más escolhas, sofri as consequências de não ter confiado nele. Ele me permitiu crescer, mas como será que tivesse sido se eu tivesse confiado nele? Talvez eu não teria experimentado essas dores que eu experimentei e as perdas que eu experimentei. Eu não teria proporcionado sofrimento para as pessoas que eu amo e que estão próximas de mim. Então é isso, o vídeo de hoje era sobre isso. Que você saia dessa estatística, que Deus te abençoe e consiga olhar para o Senhor com os olhos da fé, sabe? Ter esperança naquilo que a gente não pode ver. Mas se você sentir, você orar, se você falar com Ele, você não vai ver, mas você vai sentir. E é isso que eu desejo para você. Fique com Deus. Um beijo, uma ótima semana.